Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. As lições dos jovens e de adultos estão muito boas. O tema é o mesmo, grande conflito, a abordagem é um pouco diferente. Eu tenho até dito que o ideal seria que você estudasse as duas, que estão muito boas realmente. A lição dos jovens tem o site, Contexto Bíblico, contexto com M, contextobiblico.com.br. Lá você encontra materiais complementares para ajudar o seu estudo. E a lição de adultos, aqui está. Eu vou então recapitular essa lição aqui. Está muito boa a lição da semana, o título é A Luz Brilha na Escuridão. Seria importante que todos estudassem com muita atenção o que a lição propõe para esta semana. Realmente um tema muito atual e bastante preocupante. Antes de iniciarmos aqui, peço que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Faça os seus comentários aqui abaixo também, tudo isso ajuda a dar mais engajamento. O YouTube entende que é um material relevante e vai recomendar para mais pessoas. Envie também o link deste vídeo para aqueles que você quer abençoar com esse conteúdo, tá bem? Vamos lá? A luz brilha na escuridão. O verso principal aqui para memorizar, João 12:35, diz assim: Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O foco da lição realmente é a luz da palavra de Deus, a importância dela para que nós não nos desviemos, não nos percamos pelo caminho. Logo na introdução diz assim que, relembra que os primeiros cristãos, embora fossem torturados e perseguidos pelo império, por líderes judaicos, se mantiveram fiéis à palavra de Deus, à verdade que lhes foi revelada, os ensinamentos de Jesus. Mas com o tempo, Satanás, percebendo que não poderia destruir a igreja com perseguição, mudou de estratégia e começou a estimular a entrada de pagãos semi-convertidos ou nem convertidos na igreja, começou a promover ali erros, heresias, que foram minando a fé, a doutrina pura, e assim a igreja foi se corrompendo. Essa tática, infelizmente, surtiu mais efeito do que a perseguição em si. E hoje ainda nós temos esse perigo rondando nossas igrejas, nossas comunidades, que são as heresias, são as formas equivocadas de se compreender a palavra de Deus, que acabam minando a fé das pessoas. Domingo, concessões à estratégia sutil de Satanás. E aí a primeira pergunta aqui faz com que a gente pense no contraste óbvio que há entre Jesus e Satanás. O diabo é o pai da mentira, Jesus é o Deus da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há realmente como haver um meio termo aí. Ou você procura estar na luz da verdade, ou então as trevas do erro e do engano poderão circundá-lo, A declaração de Satanás, é certo que vocês não morrerão, foi uma contradição das palavras de Deus. Ao longo dos séculos, Satanás tem usado a mesma estratégia, elimina a confiança na palavra de Deus, contradiz a vontade divina revelada, altera as escrituras e às vezes cita a Bíblia de forma errônea quando lhe é conveniente. Como isso é comum, inclusive no meio cristão, infelizmente. Pessoas que usam versos da Bíblia isolados de seu contexto, criam assim pretextos, falsos ensinamentos, e muitas pessoas que não leem a Bíblia acabam acreditando que aquilo é da Bíblia, e não é. Provérbios 23, João 17, João 8:32, aqui também textos que enaltecem a verdade. João, ali Jesus, naquela oração sacerdotal muito bonita, ele diz assim que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para Jesus, que é a verdade, a Bíblia que testifica dele, obviamente, também é a verdade. E João 8:32 diz: conhecerão a verdade os libertará. Lembrando que a verdade é Jesus, é a Bíblia. Então essa verdade é que liberta, Jesus e a palavra corretamente compreendida. De que maneira Satanás tenta distorcer ou interpretar mal a palavra de Deus hoje? Pense. Eu creio que você deve conhecer várias formas em que Satanás tem obtido algum sucesso aí ao interpretar, distorcer a palavra de Deus. Inclusive alguns vêm com essa conversa de que a Bíblia tem que ser atualizada, de que algumas partes dela não estão mais de acordo com o mundo atual, como se a cultura fosse o elemento mais importante e não a palavra de Deus. Como se nós tivéssemos que adaptar a palavra à nossa cultura e não ao contrário. Adaptarmos o nosso pensamento, formar nossa visão de mundo com base na palavra de Deus.
atualizar a Bíblia é um dos argumentos mais sutis, nem tanto, né? Na verdade é bem escancarado, né? Mas é uma das formas talvez mais sutis de engano, porque algumas pessoas pensam que a Bíblia, por ser antiga, tem que ser atualizada. A Bíblia sempre será atual, porque ela é a palavra de Deus. Segunda-feira, Lobos Vorazes, e aí nós temos aqui Atos capítulo 20, eu vou ler com você esse texto, uma advertência muito séria que o apóstolo Paulo fez à igreja e que obviamente vale para nós também em nosso tempo. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 20, Atos Apóstolos capítulo 20, versos 27 a 32, que é a advertência importante Paulo dá à igreja aqui nesses versos, né? Atos capítulo 20, versos 27 a 32. Porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora veja só o que ele diz. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. No meio da igreja surgiriam lobos para atacar as ovelhas. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que ele pede então a vigilância aqui, e diz assim que durante 3 anos e noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são edificados ou santificados. Nós precisamos conhecer a Bíblia, senão cairemos na lábia dos lobos devoradores, desses falsos profetas que se levantam no meio da igreja tentando desviar o povo de Deus. E como tem havido esse tipo de comportamento, prática de pessoas guiadas por Satanás, causando ali dissensão, discórdia, dissidências no meio da igreja, tentando arrebanhar-lhe as ovelhas mais fracas, menos preparadas. Isso tem sido muito comum. Grupos antitrinitarianos, grupos perfeccionistas, com outras ideias que não condizem com aquilo que a igreja entende ser a palavra revelada de Deus. O adventista ele tem ali, com base na Bíblia, suas 28 crenças fundamentais. Tem pessoas que acham que pode não crer, como creem os adventistas, e ainda assim estar na igreja ensinando coisas que não condizem com aquilo que a igreja crê. Estão livres para tomar suas decisões e fazer como bem entender, mas não para ficar causando distúrbio, confusão e minando a fé das pessoas que querem crer na verdade que liberta. Então essa advertência de Paulo é mais atual do que nunca. No meio da igreja surgiriam lobos devoradores querendo causando confusão e discórdia e dissensões entre o povo de Deus. Satanás sabe que o seu fim se aproxima e que a igreja é uma agência que Deus criou, um movimento profético para anunciar a verdade ao mundo. Então a tática dele é a mesma de muitos ideólogos por aí, né? Dividir para conquistar. Quanto mais fragmentado o rebanho, mais fácil é conquistá-lo. Assim como na sociedade acontece a mesma coisa, né? Com essa mentalidade aí marxista de dividir pessoas, separá-las, né? Por sexo, por etnia e outras coisas mais. Nós somos uma humanidade, somos seres humanos, filhos de um mesmo casal, somos filhos de Deus e precisamos estar unidos. Na igreja é muito mais, unidos para cumprir a missão de Deus, pregar o evangelho eterno antes que Jesus volte. Paulo declarou: até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Heresias entrariam na igreja. Falsas doutrinas substituiriam verdades divinas. Práticas pagãs prevaleceriam. No 4º e 5º séculos, concessões foram introduzidas furtivamente na igreja cristã, sendo o avanço da missão a justificativa mais provável. Mas o terrível resultado foi um afastamento das verdades da palavra de Deus. Outro texto aqui, que é para a gente ler, eu quero ler com você também aqui em 2 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia comigo aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 a 12. Encontrou o texto aí? Capítulo 2, versos 7 a 12. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios
da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, quando a pessoa insiste em caminhar fora dos caminhos de Deus, da verdade revelada na Bíblia, ela acaba cada vez mais se afundando no engano, na mentira e na injustiça. Então aqui diz que eles foram enganados porque não amaram a verdade. Amemos a verdade, a palavra de Deus, Jesus Cristo, e assim seremos protegidos dos enganos satânicos. Para tornar o cristianismo aceitável aos pagãos, divindades pagãs foram chamadas de santos. O domingo, dia da adoração ao sol, ao Deus Sol, foi adotado como dia de adoração cristã em honra da ressurreição. Esse falso dia não sancionado pela Bíblia prevalece ainda hoje. Na terça-feira, o título é Protegidos pela Palavra, e diz assim o texto da lição: a Bíblia é a revelação infalível da vontade de Deus. Ela apresenta o plano do céu para a salvação da humanidade. Uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus, como diz Paulo a Timóteo, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, segundo Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não apenas algumas partes ou algumas partes mais do que outras, toda a Bíblia deve ser aceita como palavra de Deus. Caso contrário, a porta estará escancarada para o engano. Essa é outra mentira que em nosso tempo prevalece, né? Alguns defendem que nem toda a Bíblia é inspirada, alguns usam aí como desculpas chaves hermenêuticas, como a tal da chave hermenêutica, Jesus como chave hermenêutica, ou seja, se Jesus não disse alguma coisa que no Antigo Testamento foi dita, então se ele não falou de novo aqui no Novo, aquilo não é inspirado. Por exemplo, Levítico 18, que condena práticas sexuais que não condizem com aquilo que Deus criou lá em Gênesis, alguns hoje dizem assim, Jesus não falou sobre aquele assunto lá, então aquilo lá foi da cabeça de Moisés, não foi inspirado. Como se Jesus não tivesse falado, por exemplo, do casamento heteromonogâmico, né? Ele diz, nunca leram nas Escrituras? Deus os fez homem e mulher, e disse, deixem pai e mãe, se unam, sejam uma só carne. Jesus reafirma o casamento heteromonogâmico que ele criou lá no Éden, o casamento original, o casamento natural. Então, as práticas sexuais que não condizem com aquilo que Deus criou são condenadas na Bíblia, e Jesus não precisa repetir ipsis literis cada coisa que foi escrita no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi inspirado também pelo Espírito Santo. Deus foi o autor por trás das palavras de todos os profetas, dos salmistas, dos autores ali do Antigo Testamento. Então, obviamente que Jesus autoriza aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, que é uma evidência. Lá em Emaús, quando caminhava com aqueles 2 discípulos para a aldeia, é dito por Lucas que, começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicava-lhes aos discípulos o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Se Jesus usou toda a Escritura para falar de sua missão, ele estava assim autorizando o Antigo Testamento. Não estava selecionando, picotando, atualizando, nada disso. Jesus sempre dizia coisas como, errais não conhecendo as Escrituras, ou para os fariseus ele disse, vocês examinam as Escrituras e está tudo certo isso, mas não querem vir a mim que sou o centro delas, elas testificam de mim. Jesus nunca invalidou a Bíblia, nunca se referiu a qualquer trecho da Bíblia como sendo menos inspirado do que outro. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz Paulo, e Jesus autentica isso lá na sua caminhada com os discípulos para Emaús. Então, essa história de que alguns textos não são inspirados, chave hermenêutica para picotar a Bíblia, isso é diabólico. Toda a Bíblia para nós é a palavra inspirada de Deus, goste ou não do que eu estou lendo. Na verdade, o que eu percebo é que esses que usam essas chaves hermenêuticas como desculpa, querem, na verdade, cancelar textos que condenam suas práticas, seus pecados, quando, na verdade, deveriam pedir perdão a Deus de seus pecados e pedir poder a Deus para colocar sua vida em conformidade com a palavra de Deus revelada. Anular a Bíblia é o caminho mais fácil para a perdição. Portanto, devemos lutar contra toda tentativa de minar a sua autoridade ou inspiração, inclusive daqueles que professam amor à Bíblia, mas lançam dúvidas sobre ela de forma sutil.
Tragicamente, por meio dos avanços do pensamento moderno, teólogos e cristãos se concentram tanto no lado humano das Escrituras, no lado humano delas, que a Bíblia se torna a palavra do homem em vez da palavra de Deus. Alguns argumentam que a Bíblia são os escritos de reis, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas e outros que compartilharam suas concepções acerca de Deus, da natureza e da realidade da melhor forma que em sua época e lugar as compreendiam. Se isso fosse verdade, por que ainda nos importaríamos com o que essas pessoas escreveram, pensaram? Ou por que suas crenças seriam a nossa esperança de eternidade? Veja como isso é muito sério, né? Eu já ouvi coisas como, por exemplo, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é a palavra de homens que andaram com Deus. Parece muito bonitinho e não parece ser muito diferente uma coisa da outra, mas é bem diferente. A Bíblia não é a palavra de homens que andaram com Deus. Ela é a palavra de Deus em linguagem humana, o que é bem diferente. Na quarta-feira, raciocínio humano separado das Escrituras. É outro risco, né, de as pessoas se acharem acharem que seu raciocínio humano é tão poderoso que não seria capaz de lhes enganar ou seria capaz de sozinho apreender toda a verdade. A verdade não é uma questão de opinião humana, mas uma questão de revelação divina. Então, ali em Provérbios 16, 25, aquele texto bem conhecido, há caminhos que para o homem parecem corretos, direitos, mas no final deles está a morte. Então, nossa mente ela é finita e após o pecado se tornou ainda debilitada e não podemos confiar tão assim plenamente nessa ferramenta, por mais poderosa que ela seja, porque ela está realmente maculada pelo pecado e tem seus limites. Então nós precisamos de uma revelação de Deus. E nós entendemos que a Bíblia é a revelação especial desse Deus. Um dos enganos mais eficazes do diabo é nos levar a crer que o raciocínio humano, sem a ajuda do Espírito Santo e sem a base da palavra de Deus, é suficiente para entender a vontade divina. Pode haver um caminho que pareça certo para nós, ou mesmo para culturas inteiras, mas pode ser totalmente errado aos olhos de Deus. Deus não nos deixou sozinhos em nossa jornada da terra para o céu. O Espírito Santo nos indica as Sagradas Escrituras que nos conduzem para a casa. Verdade e erro, certo e errado, bem e mal, só podem ser corretamente entendidos à luz da palavra de Deus. Senão tudo fica relativizado, né? Aquilo que contradiz a Deus e sua palavra é erro. E o erro é sempre perigoso. O que está em harmonia com Deus é a verdade e a bondade. Como é importante que façamos da palavra de Deus nosso árbitro final da verdade e da moralidade. Ainda sobre essa questão aqui de que devemos lutar contra toda tentativa de minar a autoridade da Bíblia, inclusive daqueles que professam amor à Bíblia, mas lançam dúvidas sobre ela de forma sutil, nós temos em nosso tempo aí teologias como a teologia do domínio, nós temos aí as teologias progressistas, ambos aí de dois lados diferentes do espectro político, mas com praticamente a mesma consequência, o minar a palavra de Deus. Os progressistas colocam dúvida na inspiração, como eu já disse, acham que nem tudo foi inspirado por Deus. Já os que pregam a teologia do domínio usam a Bíblia de maneira política, instrumentalizam a Bíblia para levar avante pautas políticas. Está tudo errado. Nós devemos lutar contra isso e pregar a Bíblia Sagrada pura e simplesmente, entendendo que o reino de Deus não é deste mundo, nosso lar não é aqui, e que temos que pregar realmente aquilo que Deus quer que preguemos, a vinda de Cristo e o Evangelho eterno que aponta para o reino eterno. Quinta-feira, batalha pela mente. O texto aqui vale a pena a leitura também, 2 Coríntios 4. Abra sua Bíblia mais uma vez aí comigo, 2 Coríntios capítulo 4, e vamos ler aqui os versos 3 a 6. 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 a 6. Diz assim o texto: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, melhor dizendo, para que não se lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Como é importante conhecer Jesus, percebeu? Como é importante estudar a palavra de Deus, ter uma noção correta desse Deus, porque o diabo está cegando o entendimento de muitas pessoas, com ideologias, com falsas mensagens, aparentemente, pretensamente cristãs ou bíblicas, né? Então veja, aqui a palavra original para entendimento é a palavra noema, que significa literalmente percepção ou capacidades mentais. O diabo está cegando as percepções e as capacidades mentais das pessoas, né? A principal obra de Satanás é cegar ou obscurecer a mente das pessoas. Ele as afasta do estudo da palavra de Deus ao transtornar os poderes da mente por meio de excessos físicos e mentais. Ocupa a mente com coisas da vida e apela ao orgulho e à exaltação pessoal. A arrogância intelectual é um problema. Ela fecha a mente para a recepção da verdade pura e simples. Pessoas que se acham muito cheias de si, que entendem demais as coisas, se acham muito sábias, acabam correndo um perigo muito grande, né, o da vaidade intelectual. E também a questão aqui, né, como a lição mesma enfatiza, né, excessos físicos e mentais. Então as pessoas hoje já não dormem mais como deveriam, pouco sono, alimentação inadequada, uma vida de intemperança, muita internet, redes sociais em excesso, e isso tudo acaba por bloquear os pensamentos racionais, a intelectualidade profunda, o estudo profundo de coisas importantes. Como esta geração está superficial, como a janela de atenção dela está tão limitada, alguns segundos já são suficientes para que essas pessoas percam ali o interesse e a atenção pelas coisas. Está cada vez mais difícil estudar a Bíblia profundamente com esta geração, justamente por esses elementos de distração que estão aí inundando a vida dessas pessoas. Precisamos orar muito por esta geração, precisamos nós mesmos tomar cuidado com essas coisas que nos rodeiam, né, para que a nossa mente não seja inabilitada para o estudo profundo da palavra de Deus. Deus nos ajude realmente a ter uma mente clara, um discernimento forte e suficiente para detectar, discernir entre a verdade e o erro e viver à luz da sua palavra. Esta lição é muito importante, que todos reflitam profundamente naquilo que foi apresentado nela e tomemos decisões sérias nesse sentido. Antes de terminar aqui com uma oração, quero lembrar aqueles que tenham interesse de que a nossa viagem para Turquia e Grécia está se aproximando. Pastor Roger e eu fomos convidados para ser os guias espirituais, ali os palestrantes nessa viagem de 15 dias lá pelos lugares históricos por onde Paulo passou, em algumas das 7 igrejas do Apocalipse. Será realmente uma viagem muito interessante, enriquecedora, inspiradora, e se você tem interesse, fica aqui o convite, né? O telefone da agência que nos convidou, a Mapa na Mão, é o 48, código 48, 99835 1000. 99835 1000. Na sequência, após a oração, eu deixo aqui o cartaz com as informações. Caso você queira saber mais, envie uma mensagem de WhatsApp para o número que eu acabei de citar e que aparecerá no cartaz, e você receberá as informações necessárias, tá bom? Se conhecer alguém que tem interesse também de no próximo mês de julho, faltam aí 3 meses, estar conosco nessa viagem cultural, indique, avise essa pessoa dessa viagem. Eu tenho certeza de que será uma bênção para aqueles que puderem ir. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição importante que nos propõe profundas reflexões. Que a gente possa realmente permanecer firmado na Tua Palavra, não nos desviando, nem nos deixando desviar por pessoas mal intencionadas, lobos devoradores, heresias antibíblicas, mas permaneçamos firmes em Tua Palavra. Estudemos a Bíblia profundamente todos os dias, para que nossa mente esteja protegida contra esses enganos. No grande conflito, a Bíblia é central, a Bíblia é a espada, a Bíblia é a nossa defesa. Vamos usá-la, vamos manejá-la, vamos estudá-la e pregá-la às pessoas. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.